Essa é a nossa terceira aula aí do curso de Física 3. Nós vamos falar sobre dilatação térmica. Então, o plano de aula consiste aí dos objetivos da aula, uma introdução, o desenvolvimento do tema e as referências. Como objetivo dessa aula, eu pretendo que você seja capaz de explicar o fenômeno de dilatação térmica ao final e calcular as dilatações calcular a dilatação de diversos materiais devido à variação de temperatura. Como exemplos de dilatação térmica, vocês podem acessar esse vídeo que eu já exibi em sala, Por questões de direitos autorais eu não vou exibi-lo aqui, mas nele vocês terão aí vários exemplos de como se dá a dilatação térmica em diversos materiais, inclusive com algumas aplicações, no caso de circuitos que são acionados conforme o acréscimo de temperatura, Pessoal, quando falarmos em dilatação térmica, a palavra-chave vai ser a propriedade térmica que os corpos têm de se expandir quando aquecidos e se contrair quando resfriados. E para compreender isso, eu quero que vocês considerem aí essa figura tridimensional que eu representei. Eu quero que vocês imaginem que essas esferas representam as partículas que compõem o sistema, compõem o sólido, e que essas molas representam aí as forças que mantêm essas partículas unidas dentro do sólido. Então, conforme as interações vão ocorrendo, quando, por exemplo, a temperatura aumenta, essas forças aqui vão fazer com que essas partículas vibrem em torno dessa posição. E é isso que está representado pela esfera maior transparente no entorno da esfera interior. Essa região aqui é uma região em que a partícula fica vibrando devido a essas interações entre elas. E o segredo para a dilatação térmica é que essas interações são de uma natureza tal que as partículas, ao vibrarem, passam muito mais tempo numa região para além dessa posição de equilíbrio do que aqui. Então, elas também vibram para o interior aqui dessa esfera, mas elas passam muito mais tempo nessa região transparente. E o resultado disso é que as partículas, em média, ficam mais afastadas uma das outras e o sólido vai se expandir. Esse é o segredo. Bom, gente, a expressão que rege a dilatação linear é essa daí. Então, a variação do comprimento de um sólido ou qualquer outro sistema que foi sujeito a uma variação de temperatura é obtida pelo produto do seu comprimento inicial por esse fator alfa pela variação de temperatura. Esse fator alfa é o coeficiente de dilatação linear e ele tem uma interpretação que eu devo admitir que é um tanto complicada para a gente entender, pelo menos nessa etapa aí da nossa vida de estudos, Mas ele indicaria qual seria a porcentagem do comprimento inicial que variou para uma variação unitária de temperatura. Então, qual seria aí a proporção, qual seria a porcentagem do comprimento inicial que aumentou ou diminuiu quando a variação de temperatura foi de uma unidade? Essa seria a interpretação do coeficiente de dilatação linear. Eu sei que ela é um tanto complexa, mas a gente pode, para os fins aí desse curso, interpretá-la como uma noção, uma indicação, uma medida de quanto o comprimento vai variar conforme a temperatura for variando. A gente tem aí nesse quadro alguns coeficientes de dilatação, por exemplo, do gelo a 0 graus Celsius, do ferro, do alumínio, E os termos que estão envolvidos na expressão são esses daí, L0 é o comprimento inicial da barra, ΔT é a variação de temperatura que o sistema foi sujeito e ΔL é a variação do comprimento. Como essa variação é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, a expressão pode ser reexpressa de uma forma em que a gente consiga determinar qual que é o comprimento final. Então aqui, se a gente substituir a variação do comprimento pela diferença entre o comprimento final e o inicial, a gente pode isolar o comprimento inicial aqui, passando esse comprimento inicial para o outro lado da igualdade e colocar ele em evidência aqui. Então essa seria uma expressão que iria informar qual o comprimento final da barra para uma dada variação de temperatura. Ok? E aí,
A dilatação superficial pode ser interpretada de uma forma similar, né? A gente pode imaginar aí que todos os pontos, por exemplo, dessa placa vão estar se afastando conforme a temperatura for aumentar. Inclusive esses pontos aqui, que estão diametralmente opostos nessa cavidade circular. Também eles devem se afastar. E se aplicarmos esse raciocínio a todos os pontos que compõem esse contorno, fica fácil de compreender que essa cavidade deverá também se expandir conforme a variação da temperatura. Esse efeito é utilizado, por exemplo, para fazer com que parafusos sejam fixados com bastante intensidade, né? Pode ser, por exemplo, ou resfriar o parafuso antes de apertá-lo, a porca, ou então aquecer a porca antes de colocá-la, fixá-la ao parafuso, né? Ambos os sistemas, após retornarem e termalizarem, retornarem a uma temperatura ambiente, vão ficar bastante fixos devido à contração, no caso da placa, né, que vai se resfriar, ou a expansão, no caso do parafuso, que vai se expandir. Gente, esse exemplo aí eu tirei aí de uns dos livros de referência. Eu achei interessante porque ele vai explorar um pouco essa relação entre a variação do comprimento e o comprimento inicial. Então a gente tem que ordenar aqui de forma crescente quais são as variações de largura e de comprimento dessas placas, né? Então vamos imaginar essas duas aqui. Primeiro, a gente vai fazer aí um exercício de exagero da nomenclatura e pensar no comprimento como sendo esse tamanho aqui na direção vertical, tá? Comprimento é, por definição, o maior dos tamanhos, né, da placa, mas aqui a gente vai interpretar dessa forma só para ter uma convenção para resolver o problema. Então aqui esse comprimento é igual a esse. Então essa variação nessa direção aqui dessa placa vai ser igual a dessa. Em compensação, já são maiores do que essa, então essa variação deve ser maior que essa. Então a variação do comprimento dessas duas barras deve ser igual, mas maior que dessa barra pequena. Com relação à largura, elas foram construídas de forma que essa largura é igual a essa, mas é menor que essa. Então essa variação aqui de largura deve ser a mais intensa e essas duas outras devem ser iguais, tá? Então só um exemplo aí para se exercitar esse raciocínio, ok? Pessoal, então agora vamos ver mais um exemplo aí, para que vocês tenham uma noção de como é que se aplica aquela expressão da dilatação linear na prática. Então vejamos esse aí que está na referência. Um trilho de aço tem 100 metros de comprimento a 10 graus Celsius. Qual será o acréscimo de comprimento desse trilho quando sua temperatura chega a 30 graus Celsius? Então, formado aí o coeficiente de dilatação linear do aço, tudo que tem que ser feito é aplicar a definição, né? Então, substituindo seus valores aí do comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura, tem-se, após os devidos cancelamentos e operações, esse resultado aqui de 2,2 centímetros, o que nos chama bastante atenção, né? Metais e sólidos têm, em geral, uma variação de comprimento muito pequena, mesmo quando sujeitos a uma variação de temperatura significativa, como foi esse caso. Quando se passa de 10 para 30 graus Celsius, pode-se considerar como se um dia de outono ou mesmo inverno fosse sucedido aí no instante seguinte por um dia de verão, né? Então vejam como é uma variação intensa de temperatura e veja qual é a variação de comprimento correspondente, muito pequena. Mas mesmo sendo muito pequena, se ela for desconsiderada, isso pode acarretar problemas gigantescos. E é por isso que os engenheiros costumam incluir aí a chamada junta de dilatação nos seus projetos, para que o material tenha espaço para trabalhar, né, para se dilatar e se contrair sem afetar toda a estrutura. Ok, pessoal, então vamos ver aí mais um exemplo. Duas lâminas de aço latão de mesmo comprimento estão soldadas entre si, formando uma lâmina bimetálica, o que está ilustrado aí na figura. Daí, supondo que o conjunto seja perfeitamente retilíneo a uma temperatura inicial, o que acontece quando a temperatura se torna maior ou menor que T0? Em letra B, que alteração poderia ser feita nesse conjunto para que ele mantivesse sempre retilíneo a qualquer temperatura? Fornecidos aí o coeficiente de dilatação do aço e do latão
para os cálculos, né? Então, gente, com relação ao primeiro item, para qualquer temperatura maior do que aquela inicial, como o coeficiente de dilatação do latão é maior que o aço, o comprimento do latão vai se tornar maior que o do aço. Então a barra vai envergar. Com relação à solução da letra B, para que não houvesse qualquer envergadura, a variação do comprimento de ambas as barras deveria ser a mesma, né? Bom, mas se fosse assim, então substituindo a variação pela expressão correspondente, e aí cancelando a variação de temperatura, que deve ser a mesma, já que o sistema está em contato térmico, poderemos rearranjar aí a igualdade para deduzir que o comprimento do latão deveria ser esse produto aqui, do comprimento do aço, pela razão entre os coeficientes de dilatação linear do aço e do latão. Rearranjando e substituindo os valores, a gente chega à conclusão que o comprimento do latão deveria ser o comprimento do aço. Pessoal, então vamos aí à última parte dessa aula. Vamos tratar um pouquinho sobre dilatação superficial e volumétrica. Bom, não vou fazer aqui, mas na literatura recomendada, no final do arquivo, né, vocês vão ter as referências as quais vocês podem consultar para encontrar a prova de que a variação de superfície devido à variação da temperatura dada por essa expressão, onde S0 é a área inicial, beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial e ΔT é a variação de temperatura, e a variação volumétrica é o produto do volume inicial pelo coeficiente de dilatação volumétrico pela variação de temperatura. O que pode se provar, mas com recurso aí de técnicas matemáticas um pouco mais avançadas, que vai envolver cálculo, né? A gente pode provar nessa bibliografia recomendada, tem a prova, que esse coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear, e esse coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear, certo? E bom, para que serve isso? A gente vai dar um exemplo agora, considerando aí a chamada dilatação aparente, né? Vamos verificar esse exemplo. Então, num recipiente de 200 cm cúbicos feito de vidro, tem 190 cm de mercúrio a 0 graus Celsius. Qual seria a máxima temperatura que esse conjunto poderia ser submetido sem haver transbordamento do mercúrio? Aí são informados aí o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, que está aqui, e o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Tá? Então percebam que nesse caso ambos, o vidro e o mercúrio, sofrerão uma dilatação devido à variação de temperatura. Ok, pessoal, então vejamos a solução desse exemplo. Antes de iniciá-la propriamente dito, nós vamos fazer uma transformação aqui na definição da variação do volume. Então, pela definição, a variação do volume é dada por esse produto aqui, né? Do volume inicial pelo coeficiente de dilatação volumétrica, pela variação da temperatura. Bom, mas então essa variação de volume pode ser expressa nessa diferença entre o volume final e o inicial. E a gente pode isolar o volume final, passando o volume inicial para outro membro positivo. E agora, se vocês prestarem atenção aqui, esse volume inicial pode ser colocado em evidência, o que nos leva à expressão final que vai ser utilizada aí na solução. Então está aqui, o volume final pode ser determinado por esse produto, certo? Bom, nesse caso, para que não haja transbordo, o volume do mercúrio tem que ser, no final das contas, igual ao volume do vidro. Bom, mas então, inserindo esse resultado em cada um dos membros dessa igualdade, nós teremos que, bom, o volume final do mercúrio vai ser o produto do volume inicial por esse fator aqui, entre parênteses, da mesma forma que o volume final do vidro vai ser o produto do seu volume inicial por esse fator entre parênteses. Bom, mas então a gente pode distribuir aqui tanto o volume inicial do mercúrio quanto o volume inicial do vidro em ambos os membros da igualdade para obter essa nova igualdade aqui, né? Então, esse termo multiplicado por 1 resulta nele mesmo, e esse termo vezes esse fator aqui vai produzir esse fator. Bom, mas como nós queremos determinar no final das contas qual que é a temperatura, né? Vamos isolar a variação de temperatura. Para isso, tudo que tem variação de temperatura vai para um lado e o resto vai para o outro. Eu decidi, por exemplo, passar esse fator, esse termo, né, para o membro esquerdo da igualdade, negativo,
e depois o volume inicial do mercúrio, por outro lado, negativo. Então está aqui. Vejam que a variação de temperatura está presente em ambos os termos da soma, né, do membro esquerdo da igualdade. Então ela pode ser colocada em evidência, o que foi feito aqui. E agora a gente pode isolar a variação de temperatura passando todo esse fator para o denominador do outro membro da igualdade. E agora a gente já pode substituir os valores, né? Então, o volume inicial do vidro está aqui, o volume inicial do mercúrio, bem como os demais parâmetros do problema. Bom, agora acho que a gente tem uma excelente oportunidade para treinar um pouquinho aí de notação científica e operação com potências de... Então aqui a gente pode fazer a diferença dos dois termos do numerador. Bom, e aí o centímetro cúbico aparece em ambos os termos aqui do denominador e também no numerador, então ele pode ser cancelado. Bom, então está aqui, né, a fração sem o centímetro cúbico e, além disso, a gente vai expressar em 190 e 200 em notação científica. Para isso, nós vamos colocar uma vírgula aqui para separar o primeiro dígito dos demais. Então aqui vai ficar um 1,90 e aqui o 2,00, certo? Se aqui nós temos então dois dígitos, aqui nós temos que completar com 2 unidades na potência de 10 e da mesma forma aqui no outro termo, certo? Ok? Percebam então que na próxima igualdade tudo que foi feito foi essa multiplicação aqui de frações, tá? Então numerador vezes numerador está aqui, denominador vezes 1 está aqui. Esse produto de 1.9 com 1.8 pode ser rearranjado para ficar na frente, o 10 a menos 4 pode ser rearranjado para ficar atrás, da mesma forma aqui. E para que isso? Bom, porque aqui nós vamos ter então a multiplicação de potência de 10, que é mais fácil de resolver, né? E aqui o produto de dois números, o que vai ser feito na sequência. Então está aqui o produto dos números e aqui o produto das potências, assim como no outro termo. Ok? Percebam então que agora nós temos uma subtração de fração com o mesmo denominador, então a gente só vai fazer a subtração aí dos numeradores, foi o que foi feito agora. Perceba que na próxima igualdade, né, a gente só vai reexpressar essa divisão de frações como o produto do numerador pelo inverso do denominador. Então está aqui. Bom, aí 10 vezes 1 grau Celsius vai dar os 10 graus Celsius, e aqui no denominador a gente pode fazer um rearranjo aí dos termos para que as potências de 10 sejam as mesmas. Então percebam que aqui, se for multiplicado esse fator por 10, para que esse número não seja diferenciado, para que ele se mantenha o mesmo número, se aqui a gente multiplica por 10, aqui a gente divide por 10, né? Então dividir 10 a menos 2 por 10 gera 10 a menos 3, e multiplicar 3,42 por 10 gera 34,2. Qual a vantagem disso? Bom, agora nós temos a mesma potência em ambos os termos, que pode ser colocada em evidência, e agora a gente pode fazer a subtração normalmente, que vai resultar então nessa divisão, e cujo resultado é de 31,4 graus Celsius. Então perceba que a variação de temperatura foi de 31,4 graus Celsius, e como a temperatura inicial é nula, e como a variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final e a inicial, então a gente pode concluir que a temperatura final é de 31,4 graus Celsius. Essa é a solução do problema, ok? Ok, então a gente pode ir para a parte final aí da nossa videoaula. Eu queria tratar nesse último trecho do comportamento anômalo da água. Então, ela se comporta como os demais fluidos até 4 graus Celsius. Eu quero dizer com isso que a partir dos 4 graus Celsius ela se comporta como os demais fluidos, né? Então, se expandindo conforme a temperatura aumenta, mas o comportamento se inverte até o congelamento do gelo. E isso pode ser muitíssimo bem ilustrado nesse vídeo, que eu gostaria que vocês acessassem. Por questões aí de direitos autorais, eu não vou poder exibir imagens ou áudio desse vídeo, mas eu queria que vocês prestassem atenção que nele o autor está ilustrando através da animação o que acontece quando do derretimento do gelo. Então, se vocês perceberem aí, conforme o gelo vai derretendo, essas figurinhas que vocês veem no início, elas representam a estrutura das moléculas de gelo. Então elas
se ligam como se formasse um hexágono numa colmeia. Mas à medida em que vai ocorrendo o derretimento, essas estruturas hexagonais são quebradas e aí são estabelecidas ligações chamadas de pontes de hidrogênio. E essas ligações acabam causando uma aproximação das moléculas. Isso faz então que o volume desse sistema diminua conforme a temperatura vai aumentando. Se vocês perceberem no vídeo, as estruturas hexagonais vão sendo trocadas aí por estruturas tetraédricas, que são formadas quando são realizadas aí as pontes de hidrogênio. Então isso acaba acarretando a redução do volume. Então eu queria que vocês prestassem atenção ao longo do vídeo, né, que esse tipo de estrutura aqui, esse hexágono, depois vai sendo trocado por uma outra estrutura que é essa daqui. São as estruturas que aparecem quando se realizam pontes de hidrogênio entre o hidrogênio e o oxigênio das moléculas de água. E isso vai produzir uma redução no volume, como vocês devem perceber ao longo do vídeo, né? As partículas no final do vídeo vão estar em geral mais próximas do que no início, certo? Então isso conclui a nossa videoaula de hoje. Eu agradeço aí a sua paciência e até uma próxima.